Bem-vinda à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre as forças que atuam no sistema. E como toda a aula que a gente está propondo, vamos começar com a nossa meditação com respiração, para que a gente possa cada vez mais se acostumar com esse esvaziamento do nosso corpo, dos nossos pensamentos, para que a gente realmente possa servir de canal para observar o sistema e tudo o que acontece ali, aquele que a gente está fazendo de constelação como consteladores familiar, tá bom? Então, posicione os dois pés no chão, os dois pés bem firmes no chão, as mãos relaxadas em cima das coxas. Procura um ponto fixo para onde você vai olhar para frente. Lembre bem que essa respiração é de olho aberto, tá? Os olhos ficam abertos, focados em algum ponto à sua frente. E a gente começa expirando pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. E quando inspira, imagina que entra ar pelas suas pernas, pelas suas mãos, e seu corpo absorve todo o ar e expira pela boca, esvaziando totalmente o seu corpo. Inspira pelo nariz. Inspira mais um pouco, segura esse ar aí dentro, preenchendo qualquer espaço que ainda esteja vazio nos seus corpos, no seu corpo físico, nos seus corpos sutis. Realmente faça um escaneamento do seu corpo para saber se ainda tem algum espaço que precisa ser preenchido por esse ar, e vai inspirando mais, enchendo mais um pouco, mais, dê tudo de si. Enchendo mais, busque, tem algum espaço ainda vazio? Encha mais e expira pela boca. Inspira pelo nariz. Inspira, imaginando que entra ar pelos pés, pelas mãos, subindo pela coluna. Inspira mais um pouco. Mais um pouco. Mais, dê tudo de si. Enche mais todos os seus corpos com esse ar, com esse oxigênio, com esse dom da vida. Enchendo mais um pouco. Mais um pouco. Expira pela boca. Última vez, pode ser que dê tontura, é normal. Pode ser que doa, incomode alguma parte do seu corpo, é normal. Inspira pelo nariz. Permita que o ar suba pelos seus pés, pelas suas mãos. Puxe mais um pouco de ar, preenchendo a espaços vazios que ainda existem em você. E esse ar sobe pela coluna, chega na cabeça. Inspire mais um pouco, mais um pouco, mais um pouquinho, mais um pouco. Se esforce mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho, mais um pouco. E expira pela boca, fechando os olhos, respirando normalmente.
percebendo para onde essa música levou você. Perceba agora que pensamentos que ainda chegam são muitos, são escassos. Eu entrei em alguma história ao som dessa música e fui tão longe que quero continuar nessa história, nessa viagem interior. Conclua essa história, essa viagem e esvazie totalmente sua mente de pensamentos. Vem um pensamento, você olha para ele e deixa que ele vá, que ele continue o caminho dele sem se prender a ele. O pensamento é totalmente solto, totalmente livre. Se tem gaiolas na sua mente, você nesse instante abre essas gaiolas e liberta o que está preso nessas gaiolas. Esvaziando cada vez mais as gaiolas. Silenciando a mente pelo tempo que for preciso. Observando o pensamento que está passando. Sentindo-se fluir com tudo e o todo à sua volta, onde você não é nada e também é tudo. Onde você é sua respiração. Expira pela boca, abrindo os olhos, olhando no ponto fixo à sua frente. Inspira pelo nariz. Mais um pouco. Abra mais espaço na sua expansão. Expira pela boca. Inspira pelo nariz.
Mais um pouco. Mais um pouco. Expira pela boca. Esvaziando totalmente. Inspira pelo nariz. Mais um pouco, puxa mais um pouco de ar. Coloca mais intenção de puxar mais ar, preenchendo todo o espaço. Expira pela boca, esvaziando. Inspira pelo nariz. Enchendo completamente, imaginando que o ar sobe pelas pernas, pelas mãos, pela coluna, chegando até a cabeça. Segura esse ar na sua cabeça, espalhando na sua cabeça. Mais um pouco e expira pela boca. Última vez, inspira pelo nariz. Preenchendo todos os espaços, imaginando que o ar sobe pelos seus pés, pelas mãos, pela coluna, permeando sua cabeça. Inspira mais, preenche mais. Mais um pouco, segura esse ar aí dentro, que ele circule por todas as suas células. Mais um pouco, segura mais um pouco, é a última vez, dê tudo de si. Expira pela boca. Percebe como está seu corpo agora, como está a sensação em você. Como estão os seus pensamentos. Esse exercício é bom para dormir também, né? Antes de dormir, a gente fazer esse exercício é maravilhoso para a gente relaxar. Eu estava tão nesse momento que veio a percepção de que uma das pessoas que estava ali naquele grupo desenvolvendo aquele momento de constelação, estava precisando honrar o país de origem, né, dos pais dela, né, da família dela. E eu convidei uma pessoa para representar aquele país de origem da família dela, e depois ela percebeu, ela disse que sentiu uma energia muito forte. E ela percebeu que ela realmente estava desconectada do país de origem dela. E isso não estava permitindo que ela se apropriasse da vida integralmente. Realmente foi emocionante, foi um momento marcante de todos esses trabalhos de constelação, porque foi algo que a informação chegou, a informação veio. E isso aconteceu porque eu estava ali aberta. De onde é que eu, Daniela de Medeiros, ia tirar de que aquela pessoa precisava honrar o país de origem dela? Não sai de mim. Então sai realmente dessas forças que atuam no sistema. E o sistema, quem traz essa informação é o sistema daquela pessoa. Não é a pessoa também que traz a informação. Ficou claro isso, gente? Compreende isso que a gente está falando? Então, quando a gente começa a tomar consciência dessa informação, tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece ao nosso redor, a gente percebe e toma consciência de que aquilo não é aquela pessoa pessoalmente que fez. Ela está fazendo algo de acordo com o sistema dela. E o sistema, a gente já viu na outra aula, teve até um resumo, né, do que é sistema, né, de quem faz parte do nosso sistema. Então, que forças são essas que atuam por trás do sistema, que levam as pessoas para fazer uma constelação que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é constelação, chegam sem saber de nada, não sabem nem por que estão ali naquele grupo, só sabem que receberam um convite, e quando viram o convite,
algo dentro delas diz que elas tinham que estar lá. E isso, quem movimentou, são as forças que atuam no sistema. Como eu adoro e recomendo a vocês que leiam todos os livros de Bert Hellinger. Eu vou ler aqui uma parte do livro Ordens da Ajuda, tá? Que vai dar uma clareada nisso que a gente começou a falar hoje, que é muito extenso e a gente pode ir devagar nesses conceitos, porque para a gente absorver é realmente com a prática, é a gente indo perceber no nosso dia a dia o que é que está atuando por trás do sistema das pessoas. Primeiro, a gente sabendo que as pessoas agem, se comportam e vivem a vida de acordo com o que está no sistema dela. Correto? Correto. E o que direciona elas, o que motiva são essas forças que estão por trás do sistema. Ir com o espírito. Como tudo na vida, nada fica parado. Eu já havia pensado que, com o ir com a alma, o desenvolvimento teria atingido seu final, talvez. Mas não é assim. De repente, eu percebi que as experiências que tivemos com as constelações familiares e com os movimentos da alma conduziram a conhecimentos bem mais abrangentes do que havíamos imaginado até então, e que esses conhecimentos necessitam de uma ação que também vai além daquilo que eu havia imaginado sobre o que seria o bom e o certo. O que é agora? Eu vou agora com o espírito, para além das constelações familiares e do ir com a alma. De repente, esse trabalho se torna filosofia aplicada. Ao invés de olharmos para sentimentos, aquilo que percebemos através do sentimento, agora o espírito tem a sua vez e exige outras maneiras de ação totalmente diferentes aos do ir com a alma. Vou esclarecer com um exemplo. Um cliente reclama de seus pais ou reclama do que ele ou ela vivenciou de ruim na infância. Originalmente, tínhamos pena desse cliente e pensávamos, vamos ajudá-lo. Mas se penso filosoficamente, através do espírito, não existe nada de ruim. Isso não pode existir. Se atrás de tudo atua uma força criativa, não existe nada que possa contradizer isso. Portanto, agora olho filosoficamente para essa situação e exijo do cliente que ele também veja a sua situação filosoficamente e que diga: não importa o que tenha sido. Obrigada. Eu tomo isso como uma força. Eu tomo esses pais como os pais especiais, que me dão forças especiais e essenciais para a minha vida. Feche os olhos agora. Você, feche os olhos. E fale isso mentalmente, para perceber como essa frase ressoa. Não importa o que tenha sido. Obrigado. Tomo isso como uma força. Eu tomo os meus pais como pais especiais, que me dão forças especiais e essenciais para a minha vida. Abra os olhos, perceba como ressoou dentro de você. Pode ter vindo imagens mentais, podem ter vindo sensações no corpo. E é isso mesmo. Não é certo nem errado. É tomada de consciência. Como o terapeuta se comporta então? Ele já não é mais um terapeuta. É agora, na verdade, um filósofo. Ele não tem nenhum pesar. Pelo contrário, concorda também com aquilo que é.
ou o que foi. Com isso, são liberadas forças que ultrapassam a psicoterapia. Vamos tomar os pais como exemplo. Observando filosoficamente, todos os pais são perfeitos. A simples observação já mostra que aquilo que fez com que os pais se tornassem pais os fez perfeitamente, sem qualquer redução. Portanto, eles merecem o respeito mais profundo, porque dessa forma serviram a vida. Portanto, filosoficamente, como filósofo, tomo esses pais como Deus, não importando o que Deus significa, sem diferenciação em meu coração. De repente, estou num nível totalmente diferente e aí não chego a nenhum final. Quando mostrar aqui então o meu trabalho, irei sobretudo com o Espírito. É uma oportunidade para vocês receberem esse tipo de procedimento e experimentarem o quanto estão capacitados e prontos para ir com ele. Contudo, não existe nada perfeito. Tudo nesse caminho, as constelações familiares como eram, e os movimentos da alma são preciosos da mesma forma. Pertencem todos a esse mesmo movimento. Quem se deixou conduzir por eles e abre o seu coração para isso, sabe e sente que deve crescer. Através desse trabalho, somos obrigados a crescer internamente. Com isso, fica evidente que aqui não se trata mais apenas de uma cura ou solução de problemas. No final, trata-se da vida em sua multiplicidade. O que fazemos serve à vida, como ela quer se desenvolver por si mesma. Que coisa poderosa é essa, né? Que força poderosa é essa? Que é a grande alma, é o grande espírito, é esse poder que realmente conduz a nossa vida, que vai colocando pessoas na nossa vida, vai colocando situações na nossa vida. E quando a gente percebe isso, a gente cria uma confiança na vida. E hoje em dia, o problema da maioria das pessoas, gente, é essa falta de confiança na vida. E o que é que está por trás dessa falta de confiança na vida? É essa falta de aceitação de quem são os pais, do que os pais fizeram ou deixaram de fazer. E nessa falta de aceitação, como tem muita gente que dá cobertura a isso, né? Como tem muita gente ainda inconsciente que está dormindo, que dá cobertura a essa falta de aceitação aos pais, a quem é da família, a gente esquece o mais importante. O que é o mais importante? Essa vida. Essa vida. De alguma forma, um homem e uma mulher se encontraram para que a gente pudesse estar aqui, ó, respirando, ouvindo isso que eu tô falando isso que eu tô falando, vendo isso que a gente tá vendo. Sem esse pai, sem essa mãe, nada disso estaria acontecendo. E quando a gente amplia essa nossa visão, quando a gente coloca uma lupa, a gente percebe que grande importância é essa desses pais terem permitido que a gente viesse a esse mundo. Porque a vida não começou agora e também não termina agora. Pode ser o fim do mundo, como tem muita gente negativa que às vezes coloca, o apocalipse está se realizando, tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo, o mundo está se acabando.
O mundo pode até se acabar, mas a vida começou há muito tempo e a vida continua. A gente, como Daniela, pode ser que acabe. Acabe já já, né? Acabe daqui a 50 anos. E é isso que é maravilhoso na vida. Porque eu tô falando com você aqui agora e pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, fisicamente. E a vida continua. E pode ser que daqui a 50, 60 anos eu esteja falando aqui e você tá ouvindo e você vai estar sentindo essas palavras, entendeu? A gente não sabe. E por outro lado, o quanto isso é fascinante de como a vida vai conduzindo a gente, levando de uma vida para outra, né, de um corpo para outro, nas várias encarnações. E a nossa família também vem vindo também desde lá de trás para que a gente pudesse chegar aqui, nesse momento, nesse corpo, com esse DNA, desse jeitinho. E a gente esquece completamente disso e se foca naquele momento. Tem uma história que eu conto nas minhas palestras de quando eu era criança e eu queria um lápis de cor de 36 cores da minha mãe. E eu fiquei pedindo isso, eu tenho até a carta, eu escrevi uma carta. E ela chegou com uma coleção de 24 cores. E eu fiquei com muita raiva, ingrata, sabe? Realmente reclamei de tudo. E eu fiz o quê? Eu escrevi uma carta para o meu pai dizendo que a minha mãe não sabia me ouvir porque eu queria uma coleção de 36 cores e ela tinha comprado uma de 24 cores para mim. E eu estava pedindo a ele nessa carta a coleção de 36 cores porque uma pessoa incompetente não tinha dado conta de realizar o pedido que eu tinha feito. Eu tinha 10 anos quando eu escrevi isso, quando eu fiz esse escândalo, porque eu queria uma coisa e a coisa não veio exatamente do jeito que eu queria. E sabe o que é que acontece hoje na nossa vida, gente? A gente faz do mesmo jeito de quando a gente era 10 anos. A gente é insatisfeito com a vida que a gente tem. E enquanto a gente não despertar a nossa consciência, a gente vai continuar achando que essa insatisfação é sinal de alguma coisa. A gente vai continuar achando que está servindo de alguma coisa essa insatisfação. Somente quando a gente adquire essa informação de como a vida é preciosa, de como tem pessoas que gostariam de ter um corpo, como tem espíritos, almas, que gostariam de ter um corpo para poderem nascer e viver nesse mundo, para resolver a lei do karma, para realizar o dharma delas. A gente, lembrando disso, a gente passaria a apreciar mais a vida e parar de reclamar do que tá caro, parar de reclamar da política, parar de reclamar da economia. Eles estão acumulando os karmas deles, os problemas deles. E a gente tá acumulando junto com eles. Por quê? Porque não tá olhando para a nossa vida. A gente tá olhando para o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. E a gente? Então vamos lembrar isso, o essencial. Qual é o essencial? É a vida preciosa. E a gente tá aqui agora. Você tá aqui, ó. Pega a sua mão, beija a sua mão. Você pode beijar a sua mão? Pode. Tem gente que só tem um cotoco aqui no braço, mas pode beijar o ombro? A vida tá aí. Então a gente tem um serviço à vida. Em gratidão, a vida ter colocado a gente aqui, a gente tem um serviço à vida. Sem esse mimimi de querer não ter plenitude na vida, ou de mostrar para todo mundo que você é uma vítima, que você é uma pobre coitada, um pobre coitado, porque seu pai, naquela época, quando você tinha 2 anos, mexeu com você, né? É a palavra que usa, né? Mexeu. Sai disso. Vem pro presente. O presente agora é a vida. E a maior prova que a gente tá vivendo é a respiração. Tira a tua respiração para ver o que é que acontece na sua vida. Acabou. Então, o que você precisa, o que você precisava na sua infância, na sua adolescência, o que você precisa hoje, você já tem. É a sua vida. E agora é agir de acordo com a vida.